O Centro Dom Bosco, conhecido pelo seu trabalho em defesa da fé autêntica católica, lançou uma edição do livro de Michael Haynes, que faz uma análise crítica do Catecismo da Igreja Católica de 1992, apontando erros doutrinários em relação à tradição. O livro foi intitulado Os Erros do Catecismo Moderno. Por via de regra, o Centro Dom Bosco, devido à sua alta audiência, acabou sendo atacado por dizer a verdade e até esculachado por padres. A semelhança da capa e cor do livro editado pelo Centro Dom Bosco foi proposital, para chamar atenção ao contraste entre o catecismo tradicional e o novo, especialmente em pontos onde o novo catecismo ensina doutrinas que contradizem o magistério anterior. Um desses pontos está no parágrafo 841, que afirma: os muçulmanos, juntamente conosco, adoram o Deus único. Essa frase gerou escândalo entre os católicos mais atentos, pois dá a entender que os muçulmanos adoram o mesmo Deus que os cristãos. Mas isso é impossível, à luz da fé católica tradicional. Mas o que a fé católica sempre ensinou? A Igreja sempre ensinou, com clareza, que o único e verdadeiro Deus é o Deus que se revelou em Jesus Cristo, ou seja, o Deus uno e trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Adorar a Deus de verdade significa adorar a Santíssima Trindade. E não é possível adorar a Trindade se você nega a divindade de Jesus, como o Islã nega. A fé católica ensina que o ato de adoração verdadeira exige fé sobrenatural, que só é possível com a graça de Deus. Ou seja, não basta dizer que crê em um Deus único, é preciso reconhecer quem Deus realmente é, tal como Ele mesmo se revelou. A tradição da Igreja sempre foi muito clara. O Concílio de Florença, no ano de 1442, ensinou que ninguém fora da Igreja Católica, nem pagão, nem judeu, nem herege, pode ser salvo. No quarto Concílio de Latrão, ano 1215, declarou que o Deus verdadeiro é Trindade, e quem nega isso adora outro ser. A encíclica Mortalium Animus de Pio XI condenou a ideia de que todas as religiões expressam de forma diferente o mesmo Deus. Já a encíclica Satis Cognitum, de Leão XIII, reafirmou que só há uma fé verdadeira, e que o erro nunca pode ser equiparado à verdade. Logo, o magistério da Igreja rejeita a noção de que outras religiões, inclusive o Islã, adorem de fato o Deus da revelação cristã. A patrística e a escolástica são claríssimas nesse ponto. São João Damasceno, no século VIII, chamou o Islã de heresia ismaelita, dizendo que eles não acreditam que Cristo é o Filho de Deus, nem que foi crucificado. São Tomás de Aquino, na Suma contra os Gentios, afirma que Maomé é falso profeta e que a religião islâmica seduz os povos com promessas carnais. Outros santos, como São Francisco de Assis e São Pedro Mártir, se dedicaram a converter muçulmanos, exatamente porque sabiam que eles estavam fora da verdadeira fé. Isso mostra que, desde os primeiros séculos, a Igreja nunca considerou o Islã como adorando o mesmo Deus, e sim, uma religião que nega elementos essenciais da verdadeira fé. Mas por que o parágrafo 841 do Catecismo Moderno está errado? O problema deste parágrafo é que ele diz que os muçulmanos adoram juntamente conosco o mesmo Deus. Essa linguagem mistura duas realidades que são completamente diferentes. Embora os muçulmanos afirmem crer em um só Deus, eles negam a Trindade e negam que Jesus é Deus. Eles rejeitam o sacrifício da cruz, negam a filiação divina de Cristo e desprezam a Eucaristia. Logo, mesmo que usem o nome Deus, adoram um ser que não é o Deus verdadeiro revelado por Cristo. A própria Bíblia ensina: todo aquele que nega o Filho também não tem Pai. Ou seja, quem nega Jesus não adora o Pai verdadeiro. Isso deixa claro que o parágrafo 841
Contraria a Escritura e a tradição. Mas, e qual a diferença entre o Deus cristão e o falso Deus muçulmano? Para nós católicos, Deus é Trindade, Jesus é Deus. Deus se encarnou no seio de Maria Virgem. Na cruz de Cristo existe o sacrifício redentor. Já para os muçulmanos, Deus não é Trindade, ele é um só, indivisível. Jesus é apenas um profeta. Deus jamais se encarnaria. E Jesus não morreu na cruz. Como podem ser o mesmo Deus se têm naturezas completamente diferentes? Isso seria como dizer que duas pessoas completamente diferentes são a mesma, só porque têm o mesmo nome. O maior perigo de aceitar esse erro é cair no indiferentismo religioso, que é o pensamento de que todas as religiões levam a Deus, ou que tanto faz ser cristão ou muçulmano. Mas a Igreja sempre combateu esse pensamento. O Papa Pio XI disse que esse tipo de ideia leva à perdição das almas, porque as pessoas deixam de buscar a conversão e a verdadeira fé. Dizer que os muçulmanos adoram o mesmo Deus é enganar os fiéis e desprezar o sacrifício de Cristo na cruz. Nós, católicos, devemos desejar a sincera conversão de todos para a única fé verdadeira, que é a fé em Jesus Cristo, Deus e Salvador. Mas para isso, precisamos falar a verdade. Precisamos dizer com clareza que o Deus dos católicos é o Deus uno e trino, e que quem rejeita o Filho, rejeita também o Pai. Não podemos suavizar a fé só para parecer bonzinhos ou ecumênicos. A caridade verdadeira começa pela fidelidade à verdade revelada por Deus. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor esse tema, deixa um like, se inscreva no canal e compartilhe com quem precisa saber disso. E vamos continuar firmes na fé católica de sempre, ensinada por Nosso Senhor, pelos apóstolos, pelos santos e pela tradição imutável da Igreja. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.